Gráfico de uma equação. O gráfico de uma equação de duas variáveis é o gráfico de seu conjunto de solução, ou seja, de todos os pares ordenados AB que satisfazem a equação. Exemplo, esboce o gráfico da equação x menos 2y igual a 10. Aqui, primeiro, nós vamos fazer uma tabela de valores, né? Vamos representar o valor de x e o valor de y. Aqui é interessante isolar o valor de y. Então, y vai ser igual a 10 menos x e sobre 5, correto? Então, quando eu dou valores para x, eu calculo o valor de y. Quando meu x vale menos 2, fica menos 2 vem para cá, mais 2, 12, 12 dividido por menos 2, menos 6. Quando meu x vale 0, meu y vale menos 5. Quando meu x vale 2, 2 vem para cá, menos 2, 10 menos 2, 8, 8 dividido por menos 2, menos 4. Quando meu x vale 4, 4 vem para cá, 10 menos 4, 6, 6 dividido por menos 2, menos 3, e aí vai. Tá? Então, o primeiro passo para fazer o gráfico de uma equação é substituir, dar valores para x e calcular os valores de y. Aqui nós temos, né? Então, nós temos o ponto menos 2, menos 6. X vale menos 2, y vale menos 6. X menos 2 está aqui, y menos 6 está aqui, o ponto, né? Então, cai em cima da reta. Depois nós temos o ponto x0, y menos 5. x0, y menos 5, está aqui o ponto. Depois nós temos o ponto x2, y menos 4. x2, y menos 4 está aqui, ó, vai cair em cima da reta. Sempre tem que cair em cima de uma reta. O gráfico de uma função de uma equação do primeiro grau é sempre uma reta. Se der alguma coisa diferente, porque fez alguma coisa errada. Interceptos. As coordenadas dos pontos nos quais o gráfico de uma equação cruza o eixo x e o eixo y têm nomes especiais, né? A coordenada x de um ponto no qual o gráfico cruza o eixo x é chamado de intercepto x do gráfico e é obtida fazendo y igual a zero e resolvendo a equação resultante. A coordenada y de um ponto no qual o gráfico cruza o eixo y é chamado de intercepto y do gráfico e é obtido fazendo x igual a zero e resolvendo a equação resultante. Então, aqui no gráfico, ao lado, o intercepto x é 10, né? Por quê? O meu gráfico vai cortar o eixo x no ponto 10, no ponto 10, 0. Ou seja, quando o y vale 0, meu x vale 10. Então, eu cruzo o x em 10, 0. Já o intercepto y é menos 5, né? Ou seja, o meu gráfico, o que intercepta o y? O meu gráfico vai interceptar o eixo y em menos 5. Então, as coordenadas são 0 e menos 5, porque aqui x vale 0 e y vale menos 5. Exercício 1. Encontre os interceptos do gráfico da equação y igual a 4 menos x ao quadrado. Tentem resolver, por favor. Solução. Então, primeiro, vamos fazer x igual a zero para encontrar o intercepto y. Né? Sempre ao contrário. Se x, x é igual a zero, vai ficar 0 ao quadrado, 0, 4 menos 0, 0, y igual a 4. Pronto, encontrei o intercepto y. Ou seja, meu x, o meu gráfico vai cortar o eixo y em 4. Dá para fazer até mentalmente. Então, nós temos que y é igual a 4 menos 0 ao quadrado, logo o intercepto y é 4. Né? 4 menos 0 é 4, y é igual a 4. Agora, vamos encontrar o intercepto x. Então, vamos fazer y igual a 0. Se y é igual a 0, né? Agora que nós vamos fazer um pouquinho de cálculo, nós temos que 0 é igual a 4 menos x ao quadrado. Ou seja, passando o menos x ao quadrado, vem para cá x ao quadrado, fica x ao quadrado igual a 4. X ao quadrado é igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, qual é o valor de x? Ou x pode ser 2 ou menos 2. Né? Então, x é igual a mais ou menos 2. Porque qual o número que elevado ao quadrado pode dar 4? É o 2 ao quadrado dá 4 e o menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, esse gráfico tem dois interceptos no eixo x. Tem o intercepto no ponto 2, 0 e no ponto menos 2, 0. Então, logo, 2 e menos 2 são intercepto y. Não fez o gráfico, deveria ter feito o gráfico aqui. Mas vocês entenderam como resolve, né? Algebricamente. Simetria.
Simetria é um auxílio importante para fazer gráficos de equações mais complexas, né? Um gráfico é simétrico com relação ao eixo y. Se a coordenada menos a e b está no gráfico, toda vez que a coordenada a e b também está. Aqui nós temos o exemplo. Tá? Aqui, esse gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Esse é o eixo y, porque visualmente, por que ele é simétrico em relação ao eixo y? Porque a imagem do primeiro quadrante, o primeiro quadrante, a imagem do gráfico no primeiro quadrante, é a imagem espelhada do gráfico no segundo quadrante. Né? Então, vamos supor, se aqui está o ponto 3 e 5, então menos 3 e 5 também está. Veja bem? Então, ele é simétrico em relação à coordenada x. O valor de x que está aqui tem que estar aqui o oposto dele. E o y tem que manter. Tá? Então, vamos supor que essa aqui é 3 e 5, aqui é menos 3 e 5. Então, o teste algébrico é para saber se o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Toda vez que eu tiver o ponto AB no gráfico, pertencer ao gráfico, o ponto menos A e B também tem que pertencer ao gráfico. Esse AB são quaisquer valores. Por exemplo, se eu tenho aqui o ponto 10 e 13, se 10 e 13 está no gráfico, então menos 10 e 13 também tem que estar no gráfico. Então, esse é o teste algébrico. O teste gráfico, né, você olha a análise visual, você tem que ver que o primeiro quadrante é a imagem espelhada do segundo quadrante. Se isso acontecer, esse gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Dito de outra forma, o eixo y divide o meu gráfico ao meio.